Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante em relação aos medicamentos que são efeitos colaterais e a interação entre outros medicamentos. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, antes de sair então aquele recadinho bastante possível, se inscrever no canal e deixar um like, isso nos ajuda bastante. Como a gente vem visto aqui a série de vídeos sobre medicamentos, eles são ferramentas fundamentais para o tratamento e prevenção de doenças. No entanto, as pessoas têm uma questão, e uma compreensão, que a gente sabe que é importante, que medicamentos eles sempre trazem riscos e efeitos colaterais. E isso tem que estar sempre atento quando a gente vai fazer uso de uma medicação. A intenção do vídeo aqui, então, não é causar pânico e medo nas pessoas, que elas nunca mais façam uso do medicamento, mas é apenas alertar para cuidados que ela tem que ter, e o que fazer quando tiver esses efeitos colaterais. Mas o que são esses efeitos? Eles também podem ser chamados de reações adversas. São respostas indesejadas ou inesperadas do nosso organismo àquela questão da medicação. Aí pode ser alergias, diarreia, vômito, série de fatores. Por que acontece? Cada medicamento, então, ele tem uma questão do seu uso terapêutico para interferir em uma questão do corpo. Isso pode acontecer que, às vezes, ele pode irromper e causar algumas reações, Como? Isso pode ocasionar por causa de diferenças em indivíduos. A idade, o peso, condições pré-existentes, eles vão influenciar como o organismo reage. Às vezes o medicamento é mais específico para uma coisa e, na verdade, ele foi usado para outra que ele não vai ajudar em nada. A composição do medicamento. Algumas substâncias podem trazer esse risco maior à propensão de causa de alergia. Por exemplo, tem pessoas que são alérgicas aos medicamentos de circulação, a um princípio ativo do medicamento de circulação. Tem pessoas que são alérgicas a princípios ativos de determinados tipos de antibiótico. Então tem que estar tendo esse tipo de cuidado. Alguns exemplos de efeitos colaterais. Os mais leves. É leve, mas não quer dizer que é desconfortável. Náusea, sonolência, dor de cabeça. Quem nunca tomou aquele remedinho para quando vai viajar para evitar que acabe vomitando e não ficou a viagem toda dormindo por causa daquele remédio? Questão moderadas, que são alergias ou erupções na pele. E as mais graves, que são aquelas reações anafiláticas, que é aquela questão de paradas cardíacas que pode estar ocorrendo, danos a órgãos, como rins, fígados e uma série de outros fatores. Como identificar esses efeitos colaterais? Aí vem aquela parte que a gente sabe que muitas vezes as pessoas evitam ou não querem fazer a leitura, que é através da bula da medicação. A bula ali vai ser onde vai dizer todas as reações adversas que podem estar ocorrendo. É claro, tem pessoas que não vão ler porque vão ficar impressionadas e não vão tomar medicação, tem outras pessoas que vão ler, então vai ficar a critério de cada um. O problema que a gente tem é essa questão de interação de medicamentos. Ela ocorre quando dois ou mais medicamentos, ou mesmo certos alimentos e bebidas, alteram o efeito esperado de um remédio. Como funcionam essas interações? Ele vai ter uma questão de aumento do efeito. A gente pode estar tomando duas medicações que são muito parecidas e elas vão intensificar o efeito do medicamento, levando a uma questão de superdosagem. Aí é muito comum a gente vai fazer uso de antitérmicos ou analgésicos. Aí, por exemplo, eu vou tomar essa marca, que tem um nome, que é o nome original. Eu não melhorei, vou tomar esse outro medicamento aqui, que na verdade é um similar ou genérico daquela marca. Então a gente só está dando uma superdosagem para o organismo. Vai ter uma redução de efeito, diminuição da eficácia do tratamento. Se, por exemplo, a gente toma uma medicação que é para uma coisa e a medicação para outra, vai a famosa frase que é cortar o efeito. Isso interfere também na questão de antibiótico e bebida alcoólica. Assim, vai cortar o efeito da medicação. Tem a questão dos anticoncepcionais, alguns remédios cortam o efeito do anticoncepcional. Então tem que ter esse tipo de cuidado. E provavelmente possa ter essa interação, pode ocasionar riscos maiores, como por exemplo, a pessoa toma remédio para o coração e está fazendo uso de bebida alcoólica. Um é para diminuir os batimentos e aí a outra acaba ocasionando o aumento do batimento, já é muito alto. Então tem que ter cuidado em vários fatores. Tipo de interações de medicamento, medicamentosas, entre medicamentos, mistura analgésico com anticoagulante por causa de sangramentos. Tem com alimentos, que o consumo de alguns tipos de alimentos eles vão ser específicos para determinado tipo de problema, se intercalar com a medicação pode causar um problema ou dificultar. Misturar com álcool, bebidas alcoólicas com medicamentos pode aumentar a toxicidade ou o risco da eficiência. E com suplementos,
vitaminas e ervas podem alterar o efeito de determinados tipos de medicamento. Por isso que é sempre importante conversar com o médico. Por exemplo, ele vai me receitar tal medicamento, Mike. E aí eu falo, doutor, mas eu faço uso de suplementos para tal vitamina e tal coisa. Ah, não, vamos ter que suspender essas vitaminas, porque senão eles vão afetar no tratamento. Ou vamos ter que trocar uma medicação, para continuar com as vitaminas, porque não vai fazer efeito. Então, tem que sempre fazer essas observações. Como utilizar os medicamentos de uma forma muito mais segura? Principalmente seguindo as orientações do médico, né? O passo principal é fazer uma consulta, observar o que ele vai falar e fazer a utilização da forma que ele comentou, informar o médico em relação ao seu histórico de saúde, né? Sobre quais medicamentos está em uso, se alguma vez já teve algum tipo de reação alérgica a algum medicamento. Por mais que pareça simples e uma besteira, como é que eu vou ficar lembrando que eu sou alérgico a tal medicamento que é antitérmico ou analgésico? Isso faz a diferença, pessoal, porque muitas vezes as pessoas podem estar consultando com o médico e dizer, não, vamos tomar esse medicamento aqui que vai ajudar. A pessoa toma e tem uma reação alérgica, pode ser uma questão simples, como simples erupção ou vermelhidão da pele, mas pode ser uma questão muito mais grave de uma deficiência ou a criação de um problema maior em um órgão interno. Então tem que ter esses cuidados. Condições pré-existentes, né, como, doutor, eu tenho problemas de fígado, eu tenho problema dos rins, ou eu tenho problema no coração, e aí tem que avaliar se aquela medicação não vai piorar a situação. Então, por isso que é importante também. Não mudar a dosagem por conta própria, né, como a gente falou no vídeo anterior, respeitar também o horário que ela é aplicada. Tem como a gente estar evitando esses efeitos colaterais e essas interações medicamentosas? Tem alguns aspectos que a gente pode estar utilizando, como armazenamento dessas medicações em locais corretos, né, seguir a utilização do armazenamento que está descrito na embalagem. Por exemplo, a medicação precisa ficar na geladeira, coloca na geladeira. Mas tem que tomar cuidado que às vezes tem um lugar específico da geladeira. Não pode deixar na porta, tem que ficar bem embaixo, que é uma parte que não pega tanta refrigeração da geladeira, né? Tem que evitar deixar lugares que são quentes e úmidos. Eu vou botar e boto o remédio no banheiro, dentro do espelho do banheiro ali, onde pega o vapor, pega toda a questão da umidade e pode não surtir o efeito. Não misturar medicamentos sem orientação, mesmo que a venda desses medicamentos seja livre, né, como analgésico, antigripais, evitar estar misturando, por exemplo, estou com gripe, estou me sentindo muito ruim, congestionado, vou tomar daquela marca famosa que tinha propaganda na televisão. Não me surtiu efeito, tomei um comprimido e não surtiu efeito. Vou trocar para aquela marca mais conhecida de agora, que está fazendo propaganda. E aí ela também não fez efeito, troquei para uma terceira marca. Então tem que tomar cuidado com essas interações de medicamento, né? Alguns medicamentos a gente tem que ter uma atenção redobrada, né, que são os antibióticos, que os associamentos de prescrição, cuidar do tratamento, ver se a gente não vai ter reações alérgicas. Os anti-inflamatórios a gente não pode tomar por muito tempo, porque isso pode causar muito mais malefício do que benefício. Questão de antidepressivos e ansiolíticos é não interromper o tratamento de forma abrupta. Pessoal, assim, a gente sabe que é uma questão difícil de lidar com essa questão de ansiedade, depressão e todos os fatores, a síndrome do pânico e tudo, mas a pessoa começa a fazer a utilização da medicação e tem uma melhora significativa, ela resolve assim, mas eu comecei a tomar medicação, tal medicamento, né, melhorei bastante, resolvi parar. Faz 3 dias que eu não tomo, estou me sentindo super bem. Né? Aí depois passou mais alguns dias, a pessoa está tendo uma crise de novo, volta bem pior. Se a pessoa está se sentindo bem, né, pelo tratamento ali que o médico receitou, tá, acredita que consegue parar de tomar a medicação, não pode parar de soco assim ou de uma vez. Né? Tem que ter um plano para ir reduzindo essa questão, que a gente pode até chamar de desmame, né? Por exemplo, eu estou tomando medicação antidepressiva, ansiolítica por 3 anos. Me sinto muito bem, não tenho tido mais nenhum tipo de problema e eu quero parar. Eu vou conversar com o médico, no qual eu fui, seja no posto particular, e vou dizer, doutor, eu fiz uso da medicação, estou me sentindo bem e eu quero começar a diminuir a quantidade. Por exemplo, eu tomo 2 comprimidos por dia. Aí o médico vai dizer, não, a gente pode começar um processo de redução. Vamos diminuir de 2 comprimidos para tal quantidade. Aí daqui uns 2 meses, ou daqui um mês e pouco, volta aqui e a gente vê. Estou me sentindo bem, doutor. Vamos retirar mais um pouco, vamos diminuir. Vai ficar tantos por cento do comprimido. Agora nós vamos ficar um dia sim, um dia não. Um dia sim, 2 dias não, um dia sim. E aí vai até fazer esse desmame completo. É uma palavra meio
estranha, mas é a forma que a gente tem que estar utilizando para diminuir essa questão da medicação se a gente realmente quer parar. E aí, por exemplo, parou, fez todo esse processo, parou, nunca mais sentiu nada, beleza, tranquilo, pode seguir a vida. Começou a sentir os sintomas de novo, talvez tenha que retomar a questão da medicação, até para seguir tendo esse controle e estabilidade na vida das pessoas. Sempre que tiver algum tipo de efeito colateral mais grave ou intermediário, ou até mesmo um leve, procurar a ajuda de um profissional, seja no posto de saúde, seja no seu médico particular, UPA, pronto-socorro. E sim, pessoal, quanto mais grave for o efeito colateral que a pessoa tiver, mais rápido tem que ser essa busca por um profissional. Por exemplo, tomei uma medicação e comecei a ter dificuldade para respirar. Procurar um pronto-socorro ou uma UPA rapidamente. Inchaço no rosto, lábio ou aquela questão da garganta fechando. Também procurar. Tonturas intensas, questão de desmaio, ataques cardíacos ou aquela questão da palpitação. Tem um pessoal que faz uso daqueles sprayzinhos nasais e aquilo faz o coração acelerar nessa questão de palpitação. Também suspender o uso da medicação e procurar um médico. Depois rever se faz uso de outro medicamento, está ajudando ou não. Isso vai ser extremamente importante para estar protegendo a sua questão de saúde e da sua vida também. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou sobre vários aspectos em relação aos efeitos colaterais, cuidados que a gente tem que ter, observações, questão de interação, superdosagens que a gente tem que estar evitando. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.